Bom, pessoal, continuando aqui as nossas atividades desse curso, até o momento a gente falou bastante sobre cinemática, né? Sobre movimentos, como esses movimentos acontecem, falou dos dois movimentos básicos, movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme, e como como trabalhar com esse tipo de movimentos, compor esses movimentos e tal, beleza? Agora, mas a gente não se preocupou em momento algum com a, a origem desses movimentos. Quando a gente fala de origem dos movimentos, a gente está preocupado com o que a gente chama de dinâmica dos movimentos. E é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje, tá? Então, a dinâmica, ela está associada com, como eu disse, a origem dos movimentos, o que faz os movimentos acontecerem. E o que faz os movimentos acontecerem é a ação de uma força sobre uma massa, tá? E aí eu falei um pouco disso para vocês, né, do conceito de força e tal, que a gente precisa levar em consideração, e que então força está associado então a interações. Então, sempre que eu tiver dois sistemas que interagem entre si, eles estão interagindo sob a ação de forças. E essas interações ocorrem sobre sistemas que possuem massa, né? A massa é uma característica do material, né, daquilo que a gente está trabalhando. E essa massa, por exemplo, ela reage à ação de uma força, tá? Juntando esses dois conceitos, a gente tem então a ideia das chamadas leis de Newton. E a partir das leis de Newton, a gente conseguiu mostrar a cinemática, né, que eu disse para vocês, tá? Então, a primeira lei de Newton, ela nos diz que quando a força resultante sobre o sistema for nula, certo? Isso implica que a aceleração sobre o sistema vai ser nula. Se a aceleração é nula, então a variação de velocidade, que é proporcional à aceleração, é nula. Então a velocidade ela é constante, tá? Esse é um sistema que está sobre a inércia. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se ele está parado, ele tende a continuar parado, tá? E com velocidade constante. Essa velocidade não varia no tempo. Agora, se a força resultante for diferente de zero, então também a aceleração vai ser diferente de zero, tá? E aí a gente caracteriza esse movimento através da segunda lei de Newton, que me diz que força é igual a massa vezes a aceleração, caso a massa for constante. Então, caso a massa seja constante, então eu posso escrever dessa forma, certo? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Então, se eu atuar com uma força sobre uma massa, essa massa vai ser acelerada. Então, significa que eu vou ter variação de velocidade, tá? E sempre que eu tenho velocidade num sistema, tanto inercial quanto não inercial, ou seja, acelerado, eu vou ter uma variação na posição, tá, desse sistema. Então, esse cara vai estar se movimentando no espaço. E aí, como a gente disse, eu posso localizar essa movimentação através, eu devo, na verdade, localizar essa movimentação com relação a um referencial. Então, eu tenho aí um vetor R ou S, tá, para manter a mesma notação que está aqui em cima. Então, tem um vetor S que determina a posição de um certo sistema. Vamos supor que o sistema seja o passarinho aqui, tá? Então, com isso, eu consigo descrever o movimento. Então, esse movimento pode estar sob a ação
de uma velocidade. Ele está num primeiro momento, então vou chamar aqui de um S0 nessa posição, certo? Então, isso aqui acontece quando t é igual a zero, mas se o tempo passar, então duplicando isso aqui, suponho que esse aqui é um outro instante de tempo, tá? Então aqui é t igual a zero, e aqui eu tenho t igual a t1. Num segundo instante de tempo, ele sai dessa posição S0, por exemplo, e vem para essa posição aqui, ó, que eu vou chamar de S1, tá? E só fazendo um vetorzinho aí, deixa eu ver se eu consigo pôr ele lá. Então ele vem para a posição S1, então ele saiu de S0 e veio para S1, então ele teve um ΔS, que é a posição final, S1 menos S0. E aí a gente mostrou que para descrever isso aqui depende do tipo de movimento, se ele vai ser um movimento retilíneo uniforme, se ele vai ser um movimento uniformemente variado, tá? E aí a gente tem as chamadas equações horárias. Então isso tudo estava lá na cinemática. Aqui na dinâmica a gente vai perguntar, mas por que ele saiu dessa posição e veio para essa? Certo? Por que isso aconteceu? Provavelmente o que aconteceu foi que houve a ação de uma força, tá? No caso do pássaro, ele voou, tá? Então, de alguma forma, ele exerceu uma força, né? O outro sistema estava aqui originalmente, vou pôr pontilhado. Então, ele saiu daqui e veio para cá. Então, houve aí uma força ou uma mudança de direção, tá? Que fez com que ele, por exemplo, subisse. E aí, quem que é essa força? Né? Então, se a gente pensar aqui no movimento dos pássaros, quais são as forças que atuam sobre esse cara? A gente vai supor que ele está na Terra, então ele tem massa, a interação do pássaro com a Terra leva a chamada força peso. Tá? Então, vou pôr Fg de força gravitacional. A segunda lei de Newton me diz que força é igual a massa vezes aceleração. No caso da força-peso, eu tenho uma aceleração que é típica do peso, que é a gravidade. Tá? Então, esse é o peso, massa vezes aceleração da gravidade. Então, o G aqui é nada mais do que a aceleração da gravidade. A força muscular desse pássaro, né, o fato dele bater asas aí, gera uma força de sustentação. Tá? Então, por exemplo, tem uma força S aí de sustentação. E como esse cara está se movendo, né, ele se move no ar, então existe um certo atrito. Então vamos supor que eu tenho uma força de atrito aí, uma força de arrasto. Certo? Então, a força resultante dessas três, ou seja, quem que é a força resultante? A força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças. Fg mais S mais A. Tá? Vai determinar para onde esse cara está indo. Vai determinar para onde ele está acelerando. Certo? Então, por exemplo, se a força resultante dessas três aqui, agindo sobre o pássaro, for assim, por exemplo, desculpa, sim, força resultante, significa que ele tem uma aceleração também nessa direção e que a velocidade dele está aumentando nessa direção, tá? Beleza? Então, eu consigo ter um voo acelerado, então ele está aumentando a sua velocidade. Certo? Então, o pássaro, por exemplo, ele consegue mudar aí o formato das asas para modular entre... O peso ele não vai mudar, certo? Mas ele consegue modular entre a aceleração, o arrasto e a sustentação. Então, por exemplo, suponha que esse pássaro está querendo pousar. Então, ele vai virar as asas, né, para aumentar a área de contato e com isso ele vai ter o movimento de pouso, tá? Então, as forças, elas estão diretamente associadas, relacionadas aí com a biomecânica, né? Então, usamos na biomecânica conceitos que são extraídos diretamente da mecânica, né? Que são esses conceitos de força.
para explicar os diversos fenômenos que ocorrem quando um ser vivo está em repouso ou ele está em movimento. Então, todo corpo que se encontra inicialmente em repouso pode mudar o seu estado de movimento, né? Então, ele vai exercer força. Para mudar o estado de movimento, eu preciso de aceleração. Para que eu tenha aceleração, eu preciso de força. Então, ele vai usar a sua força muscular, por exemplo, para mudar o seu estado de movimento, que é o exemplo do pássaro, né? Ele vai mudar o formato das asas de tal forma que aumente o atrito e, com isso, aumente o arrasto, e a somatória de todas essas forças vai fazer com que o pássaro freie o seu movimento, por exemplo. Tá? Então, essa ação por parte dos ossos, do músculo, ela se manifesta na forma de forças, cujos efeitos diretos são os movimentos. Segundo as leis de Newton, então, para a gente alterar o estado de movimento de um corpo, deve existir uma força resultante não nula. Note que eu estou sempre trabalhando com a força resultante. Se vocês olharem aqui em cima, eu escrevi FR sempre, porque eu posso ter um sistema sujeito a um monte de forças, mas que, por exemplo, a força resultante é nula. Vamos pensar no caso do beija-flor. Suponha que esse aqui é o beija-flor. Ele tem o peso, né, força gravitacional, e como ele tende a ficar parado, provavelmente ele vai estar batendo asa para ter uma força de sustentação tal que a força peso, Fg, mais a força de sustentação é igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, significa que a aceleração atuando sobre esse cara é zero. Isso significa que a velocidade ela é constante. E aí tem um constante que é importante aqui, o zero, por exemplo. Ele consegue fazer isso de tal forma que ele fique parado. Tá? Então, a ação de força, a força muscular, por exemplo, ela é extremamente importante justamente para a gente escolher os movimentos. E aí, a simplicidade ou complexidade das forças que atuam sobre um corpo em movimento depende do tipo de movimento, depende da estrutura. Então, ou seja, é diferente como um pássaro se move de como um ser humano se move. E aí, a gente tem, na física, basicamente, duas classificações de força. Eu tenho as chamadas forças fundamentais, certo? E as chamadas forças derivadas. E aqui o derivadas não tem nada a ver com o cálculo, tá? Veja, fazer uma derivada, fazer uma integral. Não, aqui o derivado tem a ver, que é uma força que é derivada da força fundamental. As forças, elas são vetores, como a gente viu, então a gente precisa classificá-la só colocando aqui, né? É um vetor, então eu preciso ter um módulo, uma direção e um sentido. E a segunda lei de Newton me diz como que essa força se relaciona com a aceleração. Tá? A unidade da força, então, se eu colocar um colchete assim, isso significa que a unidade ela é dada em newtons, e um newton nada mais é do que quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade de força que a gente usa no sistema internacional. Existem outras unidades. Tá? As forças fundamentais da natureza são 4. A gente tem a força gravitacional, a gente tem a força eletromagnética, a gente tem a força nuclear forte. Deixa eu só pôr isso aqui para baixo um pouco. E a gente tem a força nuclear fraca. A força gravitacional ela está associada com sistemas que possuem massa. Ela se dá justamente pela interação gravitacional entre sistemas massivos, né, que a gente já falou bastante disso. A força eletromagnética ela atua em sistemas que possuem carga. Então, se eu tiver dois sistemas que têm carga, eles vão interagir.
através de campos eletromagnéticos, tá? Então, por exemplo, ímãs, ou eletroímãs, ou o fato de ter carga num campo magnético, tudo isso é importante, tá? Essas aqui são as duas principais. Com relação à intensidade, a força eletromagnética é a mais intensa de todas essas aqui, no sentido de que, não mais intensa, mas ela é a mais perceptível para a nossa escala. Por exemplo, a força gravitacional ela é muito pequena. Né? Tanto que a gente só consegue sentir efeitos gravitacionais de corpos muito grandes, que é o caso da Terra, por exemplo. Certo? Nós não conseguimos sentir a interação gravitacional do nosso vizinho, né? Porque as massas são muito pequenas. Então eu preciso de massas muito grandes para que as interações gravitacionais sejam relevantes. No entanto, a interação eletromagnética, com cargas pequenas, eu já consigo sentir, consigo medir isso de forma relativamente fácil. As forças nucleares, como o próprio nome diz, são forças que acontecem entre os nucleons, ou as partículas que formam o núcleo. Tá? Então, a gente sabe que a matéria, aí, da forma que é entendida hoje, ela é formada por núcleos e com elétrons, esses que formam os átomos, né? E os átomos interagem entre si, formando as moléculas e toda a cadeia que vem dali para frente. E dentro do núcleo, a gente tem os chamados prótons e nêutrons. Tá? Os prótons e os nêutrons, eles interagem através da chamada força nuclear forte. Por quê? O próton tem carga positiva e o nêutron não tem carga. Então, como ele não tem carga, ele não interage eletricamente com o próton. Então, para que o núcleo se mantenha estável, existe uma outra força, que é chamada força nuclear forte. É uma força extremamente de curto alcance, tá? Então, força entre prótons e nêutrons. Certo? Então, ela age aí, age em outros sistemas também, mas os dois sistemas que a gente mais conhece são esses caras, tá? E aí, para sistemas que não têm carga elétrica, certo? Não que eles não tenham, mas não precisam da carga elétrica. Já a força nuclear fraca, ela age em partículas mais fundamentais, né? Como, por exemplo, a interação entre as partículas que formam os prótons e os nêutrons, os chamados quarks, certo? Então, essa aqui é uma força ainda mais difícil da gente entender e analisar, porque ela está ali nas entranhas, né, dos prótons e dos nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons são formados aí por quarks e os quarks interagem, tá? Mas, fundamentalmente, até o momento, a gente só tem essas quatro forças. Todas as outras são derivadas dessa, né? Então, você fala, força elástica é derivada dessa. Força eletromotriz, derivada dessa, tá? É interessante notar que nos últimos 2 meses ou mais, nesse ano, surgiu um experimento que mostrou um fenômeno, ainda não está totalmente comprovado, mas que mostrou um fenômeno que seria necessário uma força que iria além dessas quatro para explicar uma reação que acontece para partículas muito pequenininhas, né, os chamados muons. Os muons são elétrons gordinhos, vamos dizer assim. São elétrons, eles têm as mesmas características dos elétrons, mas com uma massa muito maior do que a dos elétrons. E eles notaram uma perturbação no movimento desses muons, né, fazendo um experimento gigantesco no Fermilab, em que chama Muon G2 o experimento, tá, para quem tiver interesse. Em que eles viram que falta alguma coisa, né? Notaram uma perturbação no spin dos muons que falta alguma coisa. Então, especula-se aí a possibilidade ou do modelo que a gente usa, né, que descreve essas forças da forma que está aqui, é o chamado modelo padrão, ou do modelo padrão está incompleto, faltando alguma coisa, ou dele está errado, que alguma consideração que a gente faz no modelo padrão esteja faltando, tá? Mas basicamente a gente tem essas quatro forças aí.
As outras forças, elas são derivadas, né? Então, por exemplo, a gente pode falar de força elástica, de força de contato, de força muscular. Na verdade, essas todas aqui e as forças que vão ser importantes para os sistemas macroscópicos, que são os sistemas biológicos que a gente vai estudar, elas são, na verdade, forças eletromagnéticas. É interessante a gente notar alguma coisa, né? Uma coisa que tudo que a gente entende por interação, tirando a interação gravitacional, ela é de origem eletromagnética. Então, por exemplo, eu costumo falar que a gente não sente, a gente não consegue encostar nas outras pessoas. Falar, eu estou encostando em você. Não, é mentira. Essa sensação de tato, o que está acontecendo é os átomos aí, suponha que essa seja a ponta de um dedo, e você vai encostar em alguma coisa. A gente chega próximo, mas o átomo em si é um grande vazio, né? Porque se você for fazer uma analogia, pensa no núcleo. O núcleo é uma região extremamente concentrada. Eu diria assim, 99% da massa do átomo encontra-se no núcleo, porque os prótons e os nêutrons são muito mais massivos do que o elétron. E aí, circunscrevendo esse núcleo, a gente tem a chamada nuvem eletrônica. Eu não vou desenhar o elétron como uma partícula, porque a gente sabe da mecânica quântica que ele não é uma bolinha. Ele pode se comportar como uma bolinha, mas ele se comporta como uma nuvem eletrônica, como se a carga tivesse distribuída em torno do núcleo. Mas é interessante que a gente pode encontrar um raio, chama R0 aí, que dá a separação entre o elétron e o núcleo, tá? Então, é interessante assim, se o núcleo tivesse o tamanho de 1 metro, mais ou menos, ou seja, a nossa escala é de poucos metros, se o núcleo, né, tivesse esse tamanho, o R0 aí seria da ordem de quilômetros. E não haveria nada entre o núcleo e o elétron. Então, ou seja, os átomos são grandes vazios. Tá? Agora, na hora que você coloca outro átomo próximo, certo? Existe também a interação, esses caras estão interagindo, mas a distância entre esses átomos é relativamente grande nas escalas atômicas. Então, o que eu quero enfatizar para vocês é que sempre vai haver uma separação, mas os nossos átomos aqui na pontinha dos nossos dedos vão estar interagindo com esses átomos. Então, interagindo como? Força eletromagnética. Então, o que a gente sente são manifestações disso, tá? A força elástica, eu estou dizendo, com relação ao contato, por exemplo. A força elástica, que também está lá nas forças musculares, ela é uma força que ela se dá também pela interação entre os átomos, tá? Então, imagina que eu tenho aqui os átomos que formam o material. Primeiro que esses caras não estão parados, eles estão oscilando em torno da posição de equilíbrio onde eles estão aí. E um átomo está vendo o outro átomo e está interagindo com esse outro átomo através de força eletromagnética. Certo? E esses caras estão chacoalhando ali. Na hora que eu faço uma força mecânica aí para puxar desculpem, esse material, o que vai acontecer? Eu vou separar os átomos. Então essa distância interatômica aqui, ela tende a aumentar. E aí o que acontece é que existe uma tentativa de fazer com que esses caras voltem a ficar próximos um dos outros. E essa tentativa é baseada justamente na força, ou M não, força eletromagnética. A interação entre as cargas desses caras. Tá? Então, ou seja, existe um limite, né, que é o limite de ruptura, todo material ele se rompe. O que vai acontecer? Ele vai se romper quando esses átomos pararem de interagir. Mas a interação em si ela é eletromagnética. Então as forças elásticas elas são forças que atuam contrária a uma força externa, certo? Então ela tenta restaurar, só que ela não é eterna, né? Pode ser que ela quebre porque eu posso conseguir separar
as camadas nucleares, aí, as camadas atômicas. Então, na biomecânica, a gente analisa principalmente os efeitos dessas forças derivadas. E essas forças elas podem ser internas ao corpo, como, por exemplo, a força mecânica, ou elas podem ser externas ao corpo, né? Como, por exemplo, você sendo puxado por alguma coisa. Mas, no final das contas, a gente sempre analisa os movimentos em torno dessas forças. Beleza? Então, para não ficar muito longo, eu vou parar esse vídeo por aqui. Depois a gente retoma para falar com um pouco mais detalhes sobre forças elásticas, sobre o papel dessas forças nos sistemas e tal. A gente vai falar um pouco de como trabalhar com tensões, para depois a gente ter uma base de como os músculos funcionam, certo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre forças musculares, beleza?